Pai do Senhor Igreja, você que pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vamos à nossa aula 8. Hoje damos início à categoria dos dons, né? Vamos falar um pouco sobre os dons. E vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vamos ler o 4, o 5 e o 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém, irmãos? Aqui essa passagem, Paulo vem trazendo, esse entendimento sobre os dons, né? E, em primeiro lugar, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades ou capacidades especiais que Deus nos concede aos crentes, para a edificação da igreja e serviço do reino de Deus. No Novo Testamento encontramos diversas palavras gregas que revelam as nuances dos dons, No Novo Testamento, que mais fala dos dons, é mencionado com algumas palavras, A principal, e a mais conhecida, que mais aparece, em todos os textos, é a palavra carisma, no grego significa dom da graça, refere-se a uma dádiva imerecida, dada pela graça de Deus aos crentes. Essa palavra aparece em passagens como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que nós lemos agora, e Romanos capítulo 12, versículo 6, também 1 Coríntios 14, vai aparecer bastante essa palavra carisma, Por isso que muitas vertentes, que creem na continuidade dos dons, hoje alguns se denominam pentecostais, outros se denominam carismáticos, porque creem na continuidade dos dons. Outra palavra também no grego também refere-se palavra doreia, refere-se a presente ou dádiva no sentido geral, como se fosse um presente comum, e é usada em Efésios capítulo 4, versículo 7, para descrever os dons que Cristo concede, no caso os dons ministeriais. E a graça foi, como diz em Efésios capítulo 7, vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nessa passagem a palavra dom é representada por doreia. E também temos a palavra doma, que também é traduzida como presente, e é usada em Efésios capítulo 4, no próximo versículo, no versículo 8, para descrever os dons ministeriais dados por Cristo, vemos esse algo comum, da palavra dom. Ela, na maioria das vezes, tem algo a ver com um presente, uma dádiva, algo que é recebido, principalmente na palavra carisma, é algo referente à graça, É um presente não merecido, Então esses são os dons que Deus nos dá, É algo que nós não merecemos, é algo que nós não temos, não temos esse mérito por receber, mas mesmo assim nós merecemos. Por quê? Porque para edificarmos a igreja, edificarmos uns aos outros através dos dons, Esses dons não são apenas habilidades humanas aprimoradas, mas manifestações da presença e ação de Deus por meio do seu povo para edificação mútua, como descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, ou seja, o próprio nome já diz, são dons espirituais, não são naturais. Existem os dons naturais que as pessoas desenvolvem, que as pessoas têm uma aptidão melhor, mas no caso estamos falando de dons espirituais, são dados por Deus, são algo sobrenatural, não é algo que se desenvolve naturalmente. Em segundo lugar, podemos falar das categorias dos dons, A Bíblia apresenta diferentes tipos de dons que podem ser organizados em 3 categorias principais. Essa divisão facilita nosso entendimento de como Deus trabalha através da diversidade de dons e nos ajuda a compreender o propósito de cada um. Em primeiro lugar, podemos dizer
mencionar os dons de Deus, né? As realizações, né? Como diz no texto que nós lemos, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, né? Em algumas traduções vão dizer a diversidade nas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Nesses 3 versículos podemos ver, né, que os dons são separados em 3 categorias, né? Dons, né, espirituais, serviços ou ministérios, né, que são atribuídos ao Senhor. Quando lemos, né, a palavra Senhor no Novo Testamento, na maioria das Bíblias, né, são colocadas com S maiúsculo, está falando de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Senhor era Deus Pai, no Novo Testamento, Senhor é Jesus Cristo. E também vemos falando das realizações, mas Deus é o mesmo. Vamos falar primeiro das realizações. Estes dons estão associados a habilidades que Deus concede para a realização de tarefas práticas dentro da igreja. São descritos em Romanos 12, né, principalmente. Incluem dons como ensino, liderança e a generosidade. Embora não sejam necessariamente sobrenaturais, eles são usados para o bem do corpo de Cristo, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 6, vai dizer assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha só que interessante. Fala de profecia, né, que é um dom espiritual. Fala também da fé, né? Fala também de ministérios, né, de serviços. Mas também fala o que ensina, fala o que exorta, fala também o que contribui e o que preside. Olha só que interessante, são coisas que às vezes a gente pensa que é natural, mas são dons de Deus, dons espirituais, né? A questão de contribuição, a questão de generosidade, a questão de presidir, né, dessa administração, até mesmo o ensino é um dom sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? E em segundo lugar, podemos falar também dos dons do Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 12, né? Versículo 4, e vai se estender também até o 11. Vai dizer, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Estou falando dos dons espirituais, dons dados pelo Espírito Santo. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, a fé. A outro, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um dada a variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretá-las. Aqui nessa lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos os dons espirituais, né? Como já foi mencionado, né, existe essa ação da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe essa separação de categoria de dons, né? Os dons espirituais nós podemos listar como uma lista fechada, mas existe esse consenso, né, na teologia de que os dons espirituais são esses 9 dons, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e capacidade de interpretar. São os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, né? Também podemos ver na outra lista de dons, que são os dons ministeriais, né? Os dons da graça, os dons de Cristo, os dons do Senhor. Estes são os dons que Cristo concede à igreja para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. São listados em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, onde Paulo descreve 5 funções principais na liderança da igreja, né? Falamos, né, dos dons do Espírito Santo, falamos das realizações de Deus e de Deus Pai. E também temos os dons ministeriais, que são os dons dados pela pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E eles estão lá em Efésios capítulo 4. Versículo 11 vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então ele cita esses 5 ministérios, né? Esses 5 dons ministeriais, esses 5 dons de serviço, né? Que são o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre e o evangelista. Alguns acreditam que são 4 dons ao invés de 5, que pastor e mestre são a mesma função, mas existe essa separação de que pastor e mestre são funções distintas. Então consideramos 5 dons ministeriais. Em terceiro lugar, né, a importância dessa separação dos dons, né? Essa categorização nos ajuda a entender melhor os dons e suas diferentes funções. 1 Coríntios, né, revela a fonte dos dons, afirmando que há uma diversidade de dons, mas eles vêm da Trindade, todos eles vêm de Deus, né, da pessoa da Trindade. Os dons, né, usados pela palavra carisma no grego, são concedidos pelo Espírito Santo. Serviços, no grego, é a palavra diaconia, relacionados ao Senhor Jesus Cristo, né? E realizações, que é energeu, no grego, são realizadas pelo Deus Pai. Realizações ou operações, né? Depende da sua tradução. Essa organização mostra a ação coordenada das 3 pessoas da Trindade na distribuição dos dons, destacando como cada um deles contribui para o crescimento da igreja. Podemos também ver outras passagens sobre os dons e o seu uso, né? Além de compreender as categorias, é importante observar o contexto, né? E os ensinos sobre a aplicação dos dons, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31 diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores